E no vídeo de hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais completo e atualizado sobre o Alossauro, tá galera? Então sem mais enrolação, bora começar. O Alossauro, ou Allosaurus fragilis, que é a espécie principal, é um gênero de grande dinossauro terópode que viveu de 155 a 145 milhões de anos atrás, durante o Jurássico Superior. O nome Alossauro significa lagarto diferente, aludindo às suas vértebras côncavas únicas na época da descoberta. É derivado do grego allos, diferente ou outro, e sauros, que significa lagarto ou réptil. Os primeiros vestígios de fósseis que poderiam ser definitivamente atribuídos a esse gênero foram descritos em 1877 pelo paleontólogo Othniel Charles Marsh. Seu crânio era leve, robusto e equipado com dezenas de dentes afiados e serrilhados. Em relação aos grandes e poderosos membros posteriores, seus membros anteriores, com 3 dedos, eram pequenos, e o corpo era equilibrado por uma cauda longa e fortemente musculosa. O gênero tem uma taxonomia complicada e inclui 3 espécies válidas, sendo que a mais conhecida é a Allosaurus fragilis. A maior parte dos restos mortais do Alossauro veio da formação Morrison, da América do Norte, com material também conhecido de Portugal. Como o grande predador mais abundante da formação Morrison, o Alossauro estava no topo da cadeia alimentar, provavelmente atacando grandes dinossauros herbívoros contemporâneos e talvez outros predadores. As presas em potencial incluíam ornitópodes, estegossauros e saurópodes. O Alossauro era um terópode grande típico, com um crânio enorme e um pescoço curto, uma cauda longa e ligeiramente inclinada e membros dianteiros reduzidos. O Allosaurus fragilis, a espécie mais conhecida, tinha um comprimento médio de 8,5 metros, sendo que o maior exemplar definitivo de Alossauro, o espécime AMNH680, é estimado em 9,7 metros de comprimento, com um peso de 2,3 toneladas. Vários espécimes gigantescos foram atribuídos ao Alossauro, mas podem na verdade pertencer a outros gêneros. Por exemplo, o gênero Saurophaganax, intimamente relacionado com o espécime OMNH1708, atingiu talvez 10,9 metros de comprimento, e sua única espécie às vezes foi incluída no gênero Allosaurus como Allosaurus maximus, embora estudos recentes o apoiem como um gênero separado. Aliás, eu também fiz um vídeo sobre o Saurophaganax, se caso queira acessar, vai aparecer aqui no card, que daí você consegue acessar, mas enfim, vamos continuar. Cada arcada do Alossauro tinha entre 14 a 17 dentes, com uma contagem média de 16. Os dentes tornaram-se mais curtos, estreitos e mais curvos em direção à parte de trás do crânio. Todos os dentes tinham bordas semelhantes a serras. O crânio tinha um par de chifres acima e na frente dos olhos. Esses chifres eram compostos por extensões dos ossos lacrimais e variam em forma e tamanho. Esses chifres eram provavelmente cobertos com uma bainha de queratina e pode ter uma variedade de funções, incluindo como um protetor solar para os olhos, sendo utilizado para exibição ou sendo utilizados para combate contra outros membros da própria espécie. Havia espaços vazios nos ossos do pescoço e nas vértebras anteriores. Esses espaços, que também são encontrados nos terópodes modernos, ou seja, nos pássaros, são interpretados como tendo sacos de ar utilizados para a respiração. Os membros anteriores do Alossauro eram curtos em comparação com os posteriores, apenas cerca de 35% do comprimento das pernas em adultos, e tinha 3 dedos por mão, com pontas grandes, garras fortemente curvas e pontiagudas. Os braços eram poderosos e o antebraço era um pouco mais curto do que a parte superior do braço. 6 espécies de Alossauros foram nomeadas: a Allosaurus amplus, a Atrox, a Europaeus
e a espécie tipo Allosaurus fragilis, a Dmanicene e a Lucase. Dentre eles, um cara chamado Daniel Shuri, junto com Mark Lowenwyn, em 2020 apenas reconheceram as espécies Allosaurus fragilis, europeus e a recém-denominada Dmanicene como sendo as espécies válidas. Inclusive, o Allosauro dá nome à sua família taxonômica, a Allosauridae, que também está incluída num grupo de terópodes chamada Carnosauria. O nome da família Allosauridae foi criado para este gênero em 1878 por Othniel Charles Marsh, mas o termo não foi utilizado até a década de 1970 em favor de Megalosauridae, outra família de grandes terópodes que eventualmente se tornou um taxon de lixo. Com base na análise histológica dos ossos dos membros, a deposição óssea parece parar por volta dos 22 a 28 anos, o que é comparável a de outros grandes terópodes, como o Tiranossauro. Pela mesma análise, seu crescimento máximo parece ter sido aos 15 anos, com uma taxa de crescimento estimada em cerca de 150 kg por ano. Os paleontólogos aceitam que o Allosauro era um predador ativo de grandes animais. Há evidências dramáticas de ataques de Allosauro ao Stegossauro, incluindo uma vértebra da cauda de um Allosauro com uma ferida perfurada parcialmente curada que se encaixa em uma ponta da cauda de um Stegossauro, e também uma placa do pescoço do Stegossauro com uma ferida em forma de U, que se correlaciona com a do focinho do Allosauro. Os saurópodes parecem ser candidatos prováveis, tanto como presas vivas quanto como objetos de eliminação, com base na presença de fragmentos em ossos de saurópodes que se ajustam bem a dentes de Allosaurus e na presença de dentes de Allosaurus perdidos em ossos de saurópodes. O Allosauro provavelmente não era um predador de saurópodes totalmente crescidos, a menos que caçava em matilhas, pois tinha um crânio de tamanho modesto e dentes relativamente pequenos e era muito superado pelos saurópodes contemporâneos. Barker sugeriu outro método de ataque que teria usado essas adaptações de pescoço e mandíbula. Os dentes curtos, na verdade, tornaram-se pequenos serrilhados em uma lâmina cortante em forma de serra, que corria por toda a extensão da mandíbula superior, que teria sido cravada na presa. Esse tipo de mandíbula permitiria ataques cortantes contra presas muito maiores, com o objetivo de enfraquecer as vítimas. A velocidade máxima de um Allosauro foi estimada entre 30 a 55 km por hora. Há, na verdade, pouca evidência de comportamento gregário em terópodes, e as interações sociais com membros da mesma espécie teriam incluído encontros antagônicos, como mostrado por ferimentos na gastralha e em mordidas no crânio. Essa mordida na cabeça pode ter sido uma forma de estabelecer domínio em uma matilha ou de resolver disputas territoriais. O estudo em questão observou que a caça cooperativa de presas muito maiores do que um predador individual, como é comumente inferido para dinossauros terópodes, é rara entre todos os vertebrados em geral. E os carnívoros de apsídeos modernos, incluindo lagartos, crocodilos e pássaros, raramente cooperam para caçar em tal forma. Em vez disso, eles são tipicamente territoriais e matam e canibalizam intrusos da mesma espécie, e também fazem o mesmo com indivíduos menores que tentam comer antes de fazê-lo quando agrupados em locais de alimentação. De acordo com essa interpretação, o acúmulo de restos mortais de vários indivíduos alossauros no mesmo local, por exemplo, na pedreira de Cleveland, não são devido à caça em matilha, mas ao fato de que os indivíduos alossauros foram reunidos para se alimentar de outros alossauros deficientes ou mortos, e às vezes morreram no processo. Existem algumas evidências de canibalismo no alossauro, incluindo dentes perdidos de alossauro, encontrados entre fragmentos de costelas, possíveis marcas de dentes em uma omoplata e esqueletos de alossauros canibalizados entre os ossos no locais de covil de Barker. A estrutura do ouvido interno era como de um crocodiliano, e portanto o alossauro provavelmente teria ouvido melhor as frequências mais baixas e teria problemas com sons sutis.
O alossauro era o grande terópode mais comum no vasto trato de rocha contendo fósseis da América Ocidental, conhecida como Formação Morrison, respondendo por 70 a 75% dos espécimes de terópodes e, como tal, está no nível trófico superior da teia alimentar de Morrison. A Formação Morrison é interpretada como um ambiente semiárido com estações chuvosas e secas distintas e planícies de inundação planas. Os dinossauros conhecidos da Morrison incluíam terópodes como o Ceratossauro, o Ornitholestes e o Torvossauro, e saurópodes como o Camarasauro, o Brachiosauro, o Apatossauro, Brontossauro, Barossauro, Diplodocus, Supersauro e Amphicoelias, e ornitisquios como o Camptossauro, o Driossauro e o Stegossauro. Esses dinossauros todos conviviam com o Alossauro. Os três predadores de Morrison, o Alossauro, o Ceratossauro e o Torvossauro, parecem ter tido nichos ecológicos diferentes, com base na anatomia e na localização dos fósseis. Ceratossauros e Torvossauros podem ter preferido ser ativos em torno de cursos d'água e tinham corpos mais baixos e mais delgados, que teriam dado a eles uma vantagem em terrenos de floresta e vegetação rasteira, enquanto o Alossauro era mais compacto, com pernas mais longas, mais rápido, mas menos manobrável, e parece ter preferido planícies de inundação seca. Pois é, galera, finalmente eu gravei um vídeo mais completo e atualizado sobre o Alossauro. Foram mais ou menos uns 11 minutos basicamente lendo o Wikipedia em inglês. Mas se mesmo assim vocês gostaram do vídeo e na verdade se vocês ficaram mais informados atualmente sobre o Alossauro, comente aqui embaixo nos comentários. E se quiser colaborar para que o canal continue crescendo, deixe seu like para ajudar a recomendar os vídeos do canal. Se inscreva para fazer parte da comunidade e assim ficar mais informado sobre dinossauros. Depois ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade dos vídeos novos que eu posso postar aqui no canal, beleza? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo e até a próxima. Tchau!